O que precisa de fato para se tornar um motorista do Uber na Itália? Eu vou te contar agora. Oi pessoal, aqui é a Cami Scrivano, tudo bem? E hoje eu vou falar desse assunto que volta e meia vem à tona, seja porque eu leio ou ouço perguntas e comentários em grupos de brasileiros no exterior, especialmente na Itália, né? Ou aqueles que querem ir para a Itália, ou porque alguém me pergunta. Outro dia, inclusive, me fizeram uma pergunta num dos meus vídeos, exatamente um vídeo sobre o Uber, eu vou até colocar aqui, caso você não tenha visto. E eu vou explicar direitinho o que precisa, então, para que uma pessoa de fato possa dirigir o Uber na Itália, tá bom? Em primeiro lugar, se inscreve no canal, curte esse vídeo, porque assim eu sei que você tem interesse nesse tipo de assunto e eu continuo produzindo conteúdo desse tipo. E bora lá! Bom, eu vou fazer em partes, né? E eu quero mostrar, então, se possível, né, em todos eles, a carinha de cada documento aqui na edição do vídeo, tá bom? Então, a primeira coisa, vamos começar do zero, né? Eu sou cidadão brasileiro e tô indo pra Itália ser reconhecido cidadão italiano. Não sou cidadão italiano. Então, primeira coisa, naturalmente, é a cidadania, tá? Na Itália, você pode, para dirigir o Uber, ou seja, para ser motorista, e aí, quando eu tô falando de Uber, não é só Uber, tá? Vamos dar um passinho atrás, eu vou falar muito rapidamente, porque eu já expliquei no outro vídeo, mas para você ser motorista de Uber, na verdade, você tem que ter uma licença que é exigida também para os motoristas de noleggio con conducente, que é motorista particular, tá? Existe uma categoria específica na Itália que não é comum no Brasil, a gente não vê em praticamente lugar nenhum, na Itália existe, e é por causa disso que eu vou explicar algumas coisas nesse vídeo. Mas vamos lá, a primeira delas para você ser um motorista, ou como diz em italiano, um autista, NCC, que é noleggio con conducente, ou de Uber, você precisa ser ou cidadão italiano, ou você precisa ser um cidadão europeu, né? Ou você precisa ser um cidadão extracomunitário, ou seja, fora da Europa, mas que tenha um permesso de soggiorno que te permita trabalhar, tá bom? Então, a primeira coisa você tem que ter documentos na Itália. Você tem que estar legalizado na Itália. Se você vai falar de cidadania, eu vou deixar aqui o checklist. Caso você não seja cidadão ainda, eu vou deixar o vídeo onde eu fiz um checklist rápido, ele é grátis, mas assim, a ideia é que esse e-book te ajude, né, a organizar a sua vida para vir e reconhecer a sua cidadania. Caso não seja essa sua situação, né, então você tem que fazer um permesso, aí a história é outra, e assim que eu tiver um vídeo, eu também posto sobre isso. Mas vamos lá. Então, a primeira coisa você precisa ter documentos, então seja reconhecido cidadão italiano ou então permesso de soggiorno que te permita trabalhar, ok? Sem isso, você não consegue fazer as demais coisas, então segura a onda aí que a gente vai para o próximo documento. Documento 2. Você precisa de carta de identità italiana. E aí, quando eu tô falando disso, é o seguinte, se você já foi reconhecido cidadão, mas você não tem a identidade italiana, você não consegue seguir no processo. Porque para todo o resto que você for fazer, você vai precisar da sua identidade italiana, tá bom? E aí, ou europeia, tá? Ou pode ser italiana ou pode ser europeia. Quando você tem permesso de soggiorno, você tem necessariamente uma identidade italiana. Quando você é europeu, você não precisa de permesso de soggiorno, mas você tem uma identidade europeia. Então, você tem uma carta, uma pièce d'identité française, você tem algum documento que eu não sei qual é, inglês, desculpa, esquece Inglaterra. Algum documento espanhol, algum documento português, enfim, mas você tem a identidade do cidadão português, enfim, depende lá de onde você vem, mas você tem necessariamente. Ou então você tem a identidade italiana mesmo, né? Porque você é cidadão italiano. Caso você tenha reconhecido sua cidadania e não tenha vindo morar na Europa em momento algum, porque, quer dizer, você reconheceu a cidadania no Brasil, nunca veio morar na Europa, você vai precisar fazer a sua identidade. Para obter a identidade, também vou deixar um vídeo aqui
porque eu já falei sobre isso. Se você mora na Itália, você tem que pedir residência na Itália e depois fazer a identidade. Se você mora fora, tem aqui as informações de como você vai buscar essa identidade. E isso atualmente é só para quem mora na Europa e alguns outros países. Quem mora no Brasil não tem emissão de identidade ainda no Brasil, né? Mas se vier para Itália tem direito. Bom, carteira de identidade. Resolvido? Muito bem. Próximo documento. Codice Fiscale. Na verdade, ao contrário, tá? Porque o Codice Fiscale, ele é necessário hoje para a carteira de identidade eletrônica. Tudo bem que você pode ter uma carta de identidade que não é eletrônica, mas você vai precisar do Codice Fiscale. Também para os outros documentos você já vai entender o porquê. Se você não sabe o que é Codice Fiscale, eu também vou deixar um vídeo aqui, porque eu também já falei sobre isso num outro vídeo, então fica mais fácil, a gente encurta caminho, tá bom? Você vai precisar dele. Muito bem, com essas duas coisas na mão, que é identidade e Codice Fiscale, você precisa ter uma terceira coisa, que é uma carta de motorista europeia. Que aí pode ser italiana ou pode ser europeia. Normalmente é italiana, tá? Mas, enfim, pode ser europeia. Bom, e aí começamos o processo, então, a complicar um pouco. Por quê? Porque ou você faz uma habilitação na Europa, na Itália, enfim, e aí cada país tem o seu processo, ou você você converte a sua carteira de motorista brasileira para a Itália. No caso da Itália, e aí cada regra também tem cada país tem a sua regra para carteira de motorista. Então, como é que funciona? Aliás, eu vou até fazer um vídeo sobre isso também, depois eu publico para você aqui. Na França, é super simples, demorado, mas é super simples. Na Itália, não é tão simples. Tem duas formas, você pode fazer direto na motorizzazione, ou motorizzazione, ou então você contrata alguém para fazer isso por você, né? Tem lá os seus procedimentos. Mas o fato é que, e aí é bem mais caro, mas o fato é que você precisa ter uma carteira de motorista europeia, que no caso da Itália se chama patente di guida. Aquela normal, comum, bobona assim, a primeirona, tá? Muito bem, tendo a patente di guida nas mãos, né? E aí assim, ok, até aí, para fazer a patente di guida você vai ter precisado da carteira de identidade italiana, tá? Então você já tem carteira de identidade italiana, você tem Codice Fiscale e você tem a sua patente de guida. Ótimo, maravilha. Isso não te dá direito de você dirigir o Uber, mas te dá direito de dirigir qualquer carro. Ok. Feito isso, você vai pegar os seus documentos e vai na autoescola fazer um curso e fazer uma prova para fazer uma certificação adicional chamada KB. O CAP, tá? KB é o CAPABI, que é KB, tá bom? Que é uma habilitação para transporte de pessoas em veículos de até um certo porte. Então, no caso, o Uber entra, ou o táxi entra, ou o NTT entra nessa categoria de veículos até, acho que 8 pessoas, se eu não me engano, tá? Então, você precisa dessa autorização. Você vai fazer um procedimento na autoescola, você vai pagar a prova, vai fazer a prova. Muito bem, fez? Maravilha, fantástico. Você vai pegar seu documento de residência, sua carta de identidade, seu códice fiscal, sua patente de guida e vai junto com o KB, e você vai na Câmara de Comércio da sua cidade. Lembrando que Uber tem em Milano e tem em Roma. Um tempo atrás tinha Uber Táxi em Torino, não sei como anda, mas são esses 3 lugares. Fora disso não tem Uber. E aí você pega essas 3 coisas, né? Essas 3 coisas não, né? Porque é carteira de identidade, códice fiscale, patente de guida e KB são 4. E você vai na Câmara de Comércio e lá você pede para fazer a inscrizione al ruolo. Desculpa. Vou começar de novo. Iscrizione al ruolo. Depois de almoçar, dá uma enrolada. O que é iscrizione al ruolo?
Ruolo, né, que é o papel, que é a permissão, que é o cargo, enfim, né, é isso que quer dizer essa palavra no italiano. Então, essa permissão é uma permissão que a Câmara de Comércio dá do local, né, do comune onde você vai se inscrever, ou da província onde você vai se inscrever, normalmente da província, perdão, não é do comune. Ela te dá para você atuar naquela região, nesse caso como motorista particular. Motorista de serviços públicos, dessa quantidade aí de passageiros e tal. Bom, essa prova, ela é feita toda em italiano e ela exige que você conheça o local onde você vai atuar. O que é interessante é que e aí eu nunca fiz a prova, mas eu conheço os motoristas que fizeram a prova, porque, lembra, eu trabalhei, né? Como é que eu sei de tudo isso? Porque eu trabalhei 2 anos numa empresa que só fazia isso, né? Que era contratar e botar... Perdão. Contratar motorista e botar motorista para dirigir NTT, ou seja, serviço privado, por isso do motorista privado, e Uber. Então, 2 anos fazendo isso, né? Não é possível que a gente aprende. Bom, e aí o que acontece? Eles me explicaram que essa prova, obviamente, é em italiano. E, a não ser que tenha mudado nos últimos 6 meses, a prova era assim. Você tem que chegar lá e você tem que fazer, indicar, né, o roteiro que eles vão dizer na hora. E parece que é oral. E você tem que dizer sem GPS, sem nada, qual é o caminho dentro da cidade que você vai fazer para chegar do ponto A ao ponto B. Então, você precisa conhecer muito bem a língua e você precisa também, ou pelo menos se comunicar muito bem no italiano, e você também precisa necessariamente conhecer a cidade para onde você vai se aplicar. Mas, estudando para a prova, porque aí tem outras questões de trânsito tal que eles avaliam. Feito isso, você recebe, então, o seu ruolo e aí, tudo certo, pega todos esses documentos, perdão, e aí vai numa empresa que contrata para isso ou compra o seu próprio carro. E aí, isso tem a ver, na verdade, com a licença do carro, né? O que passar disso que eu falei, isso aqui é só para o motorista, o que passar disso tem a ver com a licença para o carro. E aí você tem que escolher se você vai trabalhar para uma empresa ou se você vai ter o seu próprio carro, aí isso é outra história, tá bom? Para não fazer esse vídeo mais longo, então vou encerrar por aqui, vou retomar e vou dizer para você o seguinte: se tiver qualquer dúvida ou quiser falar sobre mais um determinado assunto, né, relacionado a isso, ou quiser falar especificamente de alguma coisa que eu falei, coloca nos comentários aqui embaixo. Então, pergunta aqui embaixo, eu posso fazer mais vídeos, eu posso responder, enfim. A ideia é que a gente vá trocando informação e eu possa te ajudar nesse processo, tá bom? Mas só para resumir, óbvio, documento de permanência na Itália, seja como cidadão italiano, como cidadão europeu ou permesso de soggiorno, como extracomunitário. Carteira de motorista, carteira de identidade, codice fiscale, carteira de motorista, KB e ruolo, ok? Bom, basicamente é isso. Espero ter te ajudado. E, como eu te falei, qualquer coisa, escreve aqui, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.